Fala, nação tricolor, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos agora acompanhar aqui a repercussão da vitória de ontem do São Paulo sobre o Talleres, no Morumbi lotado. Créditos totais aos canais ESPN. Então vamos acompanhar essa repercussão. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu comentário, ativa o sininho de notificação e compartilha com seus amigos aí. Vamos ao vídeo, logo ao final voltaremos para fazer mais algumas para dar mais algumas informações e trocar uma ideia sobre o que foi falado no programa. E o tricolor do Morumbis terminou na primeira colocação. Temos personagens falando? Zubeldia? Não sei quem é que estava falando, se era o Viola, que está fazendo esse movimento de câmera. Alguém estava me falando antes do programa que o Zubeldia, se continuar comemorando assim, vai ter uma lesão muscular. Ele correu mais que os jogadores para comemorar. Já vestiu a camisa do tricolor e fala agora. Vamos lá. ¿Cómo no voy a saber lo que es Sao Paulo? A los 4 años, ¿en qué año salió campeón Sao Paulo de la Libertadores? No, el primero. 92. ¿En qué año nací yo? 81. ¿Cuántos años tenía? 11. 11. Se llevó matemática, 11, ¿no? ¿Ok? 11, ¿no? A los 4 años yo ya estaba en una cancha de fútbol, de verdad, con mis hermanos, cuando era un menino de 4 años, con mis hermanos, que son más grandes, y me enseñaban a jugar y me llevaban, me hacían ir a buscar el agua, como era el más menino, me decían, vaya a buscar agua, y me iba a buscar agua. Imagínate, a los 4 años, estamos hablando del año 85, el pobre todavía no había nacido, 85, ¿no? O sea que cuando tenía 11, yo ya miraba Copa Libertadores por la televisión y escuchaba Sao Paulo, ganó esto. De hecho, le ganó un equipo argentino también en una de las copas, creo a Newell's de Bielsa, ¿no? Me crié con el Morumbí, escuchando Sao Paulo. Pregúntenle a ellos lo que yo pienso de Sao Paulo. Yo valoro mucho estar acá y yo se lo transmito a ellos, porque ellos son jóvenes y siempre tienen oferta para ir a un club, al otro equipo, al otro. Valoren Sao Paulo. Yo soñaba con estar acá. Mais uma para ganhar a torcida. Falou bonito, professor. E se o professor Zubeldia acompanhava o São Paulo de 85, ele viu o craque Silas, ele viu Pita, ele viu Miller, ele viu o tricolor de Cilinho. E era um time que jogava muita bola. E o de ontem, jogou, André? Jogou. O primeiro tempo, ofensivamente, não produziu muito, acho que muito por mérito do Talleres, que vinha com uma das melhores defesas da competição, com 2 linhas de 4 bem compactas na fase defensiva, conseguiu segurar o São Paulo. Mas aí, com a bola no pé, o Talleres... fez pouco. Fraquito, hein, ontem? Ontem foi, mas é um time que foi vice-campeão argentino, perdeu alguns atletas importantes, como o Garro, né, que foi pro Corinthians, mas ainda assim é um time bem qualificado, embora ontem não tenha ameaçado tanto. Mas conseguiu neutralizar o São Paulo no primeiro tempo e o São Paulo acabou sobrando no segundo. O que para mim me chama muito a atenção é como é consistente o time do Zubeldia. Não só a questão da intensidade, que é a marca dele, inclusive na beira do campo, né, correndo como um louco e sempre vibrando muito com o time, mas dentro de campo. É um time muito organizado, que melhorou demais. E até o André Kfouri ontem tocou um ponto que eu achei bem interessante, que eu concordo plenamente. O quanto que os jogadores do São Paulo parecem tão melhores, o elenco do São Paulo parece tão melhor ao que ele era antes. Então, assim, quando os atletas parecem ser melhores do que há poucas semanas, há poucos meses, é muito mérito do treinador. Tá falando do crescimento de diversos jogadores, sobretudo esse aí. Eu concordo, me chamou a atenção também. Eu gostei do comentário do André, estava assistindo também o Linha de Passe. Quando ele falou, eu pensei em jogadores que apareciam pouco, que raramente eram titulares antes. Alan Franco, Bobadilha, Michel Araújo jogava às vezes, mas não tinha muito destaque, Eric e outros. Exato. Está usando muito mais o elenco e com jogadores se destacando que não se destacavam antes. A propósito, Natália, Breler, vocês sabem se a fila está grande? Pra pedir desculpa? Pro Nestor?
Tem que estar. O Viola é o primeiro da fila, Teve né? muito corneteiro. Teve que engolir o Nestor já na Copa do Brasil do ano passado. E não ontem Nestor de Não novo. engoliu, insistiu. Foi só um gol, não fez mais nada. Aí o Nestor. E a gente defende mais uma vez a tese de que treinador influencia diretamente na postura dos jogadores, na interferência do jogo, na ideia de jogo, diretamente. Se você pegar o São Paulo de... Quanto tempo estreou o Rebeldia? 9 jogos. Tem 9 jogos. Pegar aí o São Paulo, a reta final do Campeonato Paulista, e é totalmente diferente e é o mesmo elenco. Mas os jogadores... O cara chegou e mudou a filosofia. Porque ele entende o São Paulo desse tamanho que ele colocou na entrevista coletiva. E se ele não consegue colocar isso para os jogadores, se ele não consegue transparecer isso para os jogadores, a forma como ele vibra na beira do gramado, a forma como ele coloca isso para os jogadores, se o cara não se motiva para jogar por ele, jogar da forma ali que ele espera, com a entrega que ele espera, eu não sei quem vai fazer, Abel. Olha ali o professor Milton Cruz. O eterno Milton Cruz. Grande. Esse é uma figuraça, gente boa. E tá lá no tricolor. Então, no auxílio do Zubeldia. Muito da diferença do São Paulo tá no carimbo do Zubeldia. Porque ele entende uma filosofia de um clube que precisa de mais. Você não pode entregar 50%. Você vai entregar 110% em cada jogo. E é isso que ele parece que colocou para os jogadores. Breler Pires, a sua análise de mais uma vitória do tricolor de Zubeldia, que acompanhava, já ouvia falar do São Paulo Futebol Clube desde pequeno. E quem não acompanhou o São Paulo nessa época? Foi correr na pista. Foi arrancada magistral de Zubeldia. Mostrou que está com o físico em dia e mostrou... Zubeldia está com o físico em dia. Tá fininho, arrancada. Se quiser ir para o campo também, acho que dá jogo ali no rachão, consegue fazer um bom papel. Mas o Zubeldia tem mostrado uma conexão muito legal com o sentimento da arquibancada. Isso é raro. Um técnico que chega para o primeiro trabalho no futebol brasileiro e consegue isso de forma muito automática, a conexão do Zubeldia com o torcedor de São Paulo tem lembrado a conexão que o Crespo tinha. O Crespo sai ali com um trabalho contestado, depois de ser campeão paulista, mas o torcedor são paulino valorizava a forma como o Crespo respeitava e entendia o tamanho do clube. Até pelas falas dele também, o Crespo sempre muito hábil em buscar essa conexão com o torcedor. O Zubeldia, em pouco tempo, tem demonstrado isso. Um cara que sabe onde está pisando, um cara que sabe o que ele herdou, porque quando o Zubeldia chega ao São Paulo, o ambiente estava muito carregado. Jogadores muito pressionados pelo fato... a pressão em cima do Carpini respingava no campo, nos jogadores, a história do Rames ainda não muito bem resolvida, e aí o Zubeldia já tirou isso da frente. O Rames hoje não é mais uma questão no São Paulo, então é um peso a menos. O Zubeldia realmente transformou o ambiente do São Paulo em pouco tempo. A forma de jogo ainda está em consolidação, ele ainda está tentando encontrar o time ideal. Ontem ele vai com uma formação interessante, o Lucas pelo lado direito, Nestor pelo lado esquerdo, mantém o Luciano centralizado. Pode ser que ele ainda tenha de fazer modificações quando o Wellington Rato voltar. Sabe que isso me chamou a atenção? Um melhor encaixe para o Lucas. Exatamente, Lucas. Desculpa eu te interromper. Porque eu vi muita gente, até mesmo aqui no F360, não, é difícil, o Lucas não vai jogar pela direita, o Lucas tem que jogar mais central, porque o Lucas vai ter que voltar para marcar e etc. E o Lucas jogou lá na direita. Mas ele até falou na entrevista ao Zubeldia que é um 4-3-3. Foi isso que ele falou? Mas o Lucas se mexe muito, né, Abel? Ele não é um cara que ele vai ficar só posicionado na direita. Ele vai trazer por dentro, ele vai articular o jogo ali. Tem essa liberdade, mas ele ficou mais do lado direito ontem, não ficou? Mas ele é um cara que, por onde ele jogar, acho que ele vai acrescentar. Óbvio que tem algumas posições que você vai olhar e você vai falar, pô, o cara por aqui não dá, né? Como aconteceu, às vezes de entrar ali mais pro lado esquerdo. Deixa ele com liberdade, põe os outros para correr e deixa ele com liberdade. Porque ele é o cara, é a cereja do bolo do São Paulo. Ele é o cara diferenciado, com qualidade técnica, com tudo que ele pode oferecer ao São Paulo. Então, deixa ele. Como que foi o 4-3-3 que ele explicou na coletiva? Pô, Badilha, Alisson e Nestor, é isso? Aí Lucas, o Juan ontem e o Luciano. O Juan, que aliás é um que tem ganhado muito espaço com ele, né?
Parece ter passado a fila do André Silva, que é um que vinha jogando muito bem e acabou perdendo um pouco de espaço, bem que ainda é começo de trabalho, muito cedo para falar quem que vai ter espaço com ele ou não. Mas do Lucas, o que me chama a atenção, essa para mim foi surpreendente, assim, a escalação, porque o Lucas, desde que voltou e até o momento da carreira, acho que ele rende mais por dentro, mais próximo da área, só que jogando pelo lado direito, você tem essa possibilidade, como a Nath falou, ele se movimentar e construir por dentro. Acho que tem algum ajuste a ser feito em determinadas situações quando for usado, porque não tem profundidade pelo lado direito. Ainda mais ontem o Igor Vinícius, que teve muito mais responsabilidades defensivas, até por isso não subiu tanto. Então, talvez em outras circunstâncias, você precisa ver como é que o São Paulo atacaria pelo lado direito. O Lucas, às vezes, vai preencher esse espaço, mas acho que ele rende muito mais caindo por dentro, tendo essa liberdade para circular. Só que num primeiro teste, eu também, como o Breylor falou, achei interessante. Não sei se vai ser uma coisa padrão para o São Paulo, até porque o Zubeldia tem testado muitas coisas diferentes, mas é algo a ser considerado. Diga, Breylor, que eu te interrompi. Não, mas o Zubeldia ganhou muitas possibilidades de variação, porque se a gente imaginar, ele nem tem utilizado pontas. Ferreira, opção no banco, Eric entra durante o jogo. Então, esse jogador de velocidade pelo lado, que na LDU ele costumava usar, não está usando, ele pode guardar ou para segundo tempo, ou para um cenário diferente, dependendo do adversário. Tem o Galopo como opção também interessante para fazer a criação, encorpar mais o meio-campo. Então, ele já ganhou um leque muito maior de opções, e aí, sem o Rames. A história do Rames, para mim, no São Paulo, já há uma pedra ali, pelo menos por parte do Zubeldia. E hoje a gente consegue enxergar o São Paulo com muito mais possibilidades. O Luciano, com a bola que estava jogando com o Carpini, a gente até poderia discutir a saída dele do time. Hoje não há como discutir a saída do Luciano. Se tornou um protagonista, está jogando muito bem ali, próximo da área, próximo é onde ele gosta, né? E é onde o Lucas gosta também. Como conciliar os dois por ali? É possível. Então, isso ele só vai ganhar com o tempo, azeitando esse esquema tático. Mas com a volta do Wellington Rato, por exemplo, ele já ganha uma opção ainda mais interessante para utilizar o Lucas, para pensar como encaixar o Nestor. Então é um São Paulo que encorpa, em termos de elenco, muito pelos jogadores que o Zubeldia conseguiu recuperar e fazer com que sejam protagonistas. Nestor voltando, o Luciano mais ativo, mais participativo do jogo, o Lucas também voltando agora. Então é um São Paulo que encorpa e já classificado em primeiro lugar na Libertadores. A perspectiva passa a ser muito positiva, embora o recorte ainda seja curto. São menos de 10 jogos que o Zubeldia tem, está invicto ainda, o torcedor está em lua de mel com ele, mas é preciso observar que é um time ainda em processo de consolidação, porém com uma perspectiva bastante positiva. E vem jogos muito mais difíceis. Brasileirão, A própria oitavas, Libertadores, né? E é bom lembrar sempre que segunda-feira, 13h, você acompanha conosco o sorteio. Confrontos de Sul-Americana e de Libertadores, tudo conosco desde as primeiras horas da manhã, com informações ao vivo lá do Paraguai, conosco aqui no F360 e também no Sport Center. Daqui a pouco a gente vai mostrar o lance que o pessoal do Tajeres reclamou muito, pênalti a favor do Tajeres não marcado, e esse lance depois teve uma confusão e os jogadores do Tajeres foram para a polícia. O goleiro, principalmente o Herrera, ali antes do confronto intervalo. Com os policiais, não foi? Sim. A gente tem o lance já do pênalti? Vamos ouvir primeiro o delegado, então, explicando o que aconteceu. Os caras tiveram que pagar fiança para serem liberados. Vamos ouvir o delegado. No intervalo da partida, houve o início de uma confusão em razão da não marcação de um pênalti para a equipe do Tajeres, onde os atletas foram reclamar com a arbitragem sobre a não marcação desse pênalti. Como ocorre sempre aqui no Brasil, a Polícia Militar, a escolta do árbitro, fez ali uma proteção para o árbitro. Vocês notam que o árbitro foi um pouco para trás ali, os policiais militares fizeram a barreira com os escudos e o goleiro da equipe do Tajeres passou a reclamar com o policial que o escudo teria encostado nele, no goleiro. As equipes foram para o vestiário, desceram no túnel, houve um pouco mais de discussão, mas até então
tudo tranquilo, coisas do futebol ali, da partida, que ainda não tinha se decidido. O final da partida, um segundo gol do São Paulo, logo após o apito final do árbitro, o goleiro reserva passou pelo trio de policiais militares que fazia a escolta da arbitragem, os mesmos que haviam estado ali no meio do campo no intervalo, passou e proferiu xingamentos a eles. Isso foi claro ali, testemunhado por vários outros policiais e pessoas que estavam no campo. E no túnel de acesso aos vestiários, um outro atleta passou e xingou também os policiais na frente de outras pessoas. Eles foram detidos ainda no vestiário, foram encaminhados aqui para a delegacia, para o GCRIM, para o juizado, onde estão sendo autuados por desacato e vão passar aqui mesmo por audiência. O bicho pegou, hein? Esquentou o clima. Vamos ver o lance do pênalti. Tem uma solada ali, né? Luciano. O Luciano é muito imprudente nessa jogada. Por mais... Pênalti, né? Pra mim é pênalti. Luciano, Cadê ele o veio juizão? Cadê o VAR? Talvez a maior discussão é se teria... Eu acho que foi dentro da área ou não, porque a falta é muito clara. É solada ali, né? Mas acho que tava na área, não tava? Parecia dentro tava da na área linha. mesmo. Os caras reclamaram. Se o VAR tinha uma outra imagem que demonstrasse que foi fora da área, mas não foi isso que a gente viu ao longo Não, pareceu bem dentro da área mesmo. Ninguém mostrou nenhum tipo de imagem que mostrasse que foi fora, então gerou essa confusão absurda. E pra mim foi pênalti. Eu vi pênalti no lance. Uma pena que chega a esse ponto, né? Os caras serem detidos, ter que pagar fiança para sair. Mas era um jogo tenso ali. O Tajeres tinha vencido o primeiro jogo na Argentina, o São Paulo lutando pelo primeiro lugar, o Tajeres depois, esse que toma o gol, fica mais enervado, confusão ali no primeiro tempo, expulsão no final do jogador do Tajeres. E com esses ânimos exaltados pela atmosfera do jogo, é preciso também rever esse protocolo, porque as forças de segurança que deveriam estar ali como pacificadoras para acalmar os ânimos, muitas vezes contribuem para o acirramento. Então, ali, na tentativa... Você viu algum excesso da polícia? Pelo menos as imagens que eu vi, eu não vi nada. Mas esse protocolo sinceramente, eu acho que nem que a polícia tem que estar protegendo o árbitro. Então, a polícia entrar em campo já dá um sinal de, opa, tem algo de estranho, tem uma ameaça. E o jogador, às vezes, vai reclamar de uma forma ali um pouco mais incisiva. O árbitro, ainda mais de Libertadores, geralmente está preparado para lidar com esse tipo de situação. E aí chega a escolta, às vezes, na tentativa de se posicionar, acerta um jogador. O cara já está nervoso com o espírito do campo. Então, isso é preciso que se reveja esse aspecto também, de como fazer essa proteção, essa escolta aos árbitros, se é realmente necessário, para evitar que isso seja gatilho de mais uma confusão. Porque o campo já tem muita coisa ali que deixa as emoções afloradas. Não é preciso que as forças de segurança contribuam para isso. Então tem o comportamento dos jogadores, que a gente sempre critica aqui, não contribui com a arbitragem, às vezes comportamentos violentos, mas não se pode também colocar mais pólvora nesse barril. Eu, sinceramente, eu fico em dúvida se realmente não é necessário, porque já houve... Trabalhei muitos anos, por exemplo, com o Arnaldo César Coelho. Ele cansou de contar a história pra gente, que se não fosse a polícia, não estaria vivo. Não, desde a época que estava na praia lá. Proteção em relação à torcida, à invasão do campo. Agora, com os jogadores ali, o jogador vai reclamar, a comissão técnica. Não precisa entrar um monte de policial e com escudo, porque geralmente a chance disso gerar uma fagulha a mais e aumentar a confusão é grande. Então é isso, nação. Vamos aqui analisar algumas coisas que foram deixadas aí no vídeo. Por exemplo, a questão da crítica ao policiamento dentro do campo. Cara, na Argentina, eles fazem pior do que os nossos policiais aqui. Quantas vezes foram times brasileiros, inclusive o São Paulo, jogar na Argentina e sair de lá escoltado, sair de lá protegido. Jogadores argentinos querendo bater nos árbitros,
querendo bater nos jogadores. E meio que os caras aqui, comentaristas do próprio Brasil, criticando o policiamento no campo, dentro do campo, é meio assim, como é que eu vou usar a palavra? Incoerente, porque isso é uma prática usada em todos os lugares. Todos os lugares. Por que que no Brasil tem que ser diferente? Os hábitos ontem, os policiais ontem, eles estavam lá para meio que só proteger o árbitro. Nada mais. Foram os argentinos por não saber perder, porque argentino não sabe perder, principalmente para brasileiro. Aí eles ficam assim, transtornados. Falando do jogo, meio que tiraram os méritos da vitória do São Paulo, dizendo que Tadieres não jogou nada. Tadieres jogou muita bola. Jogou muita bola. Para o que eles vieram fazer, eles jogaram muita bola. Eles vieram fazer o quê? Jogar retrancado, com o regulamento debaixo do braço, que o empate era deles. Meio que jogar por uma bola. Fizeram cera desde os 4 minutos do primeiro tempo. Se fecharam e foi isso. O jogo só foi mudar quando o São Paulo, por mérito, por paciência, por não entrar na catimba, conseguiu aquele gol de pênalti. E aí, no segundo tempo, o domínio foi total do São Paulo. Até porque se eles tivessem entrado assim no primeiro tempo, o São Paulo tinha deitado e rolado. Era bem provável que tivesse goleado. Então foi uma boa vitória assim do São Paulo. O objetivo alcançado, que é a primeira colocação do grupo, para ter vantagens nas próximas fases. Agora é esperar e contar com a sorte para que no sorteio da segunda-feira não caia um Flamengo da vida na frente, porque aí complica. Não que a gente deva escolher adversário, mas entre pegar o Flamengo e pegar um time mais fraco, logicamente, um time mais fraco é melhor, né? Então, assim, o São Paulo jogou muito, os jogadores que entraram não entraram na mesma pegada, o Eric não entrou bem. Mas assim, o que importa é que o objetivo foi alcançado. O São Paulo venceu com autoridade, não se envolveu em polêmica, mostrou um amadurecimento na hora da confusão lá com Igor Vinícius e com o Eric, de não entrar na pilha, de não entrar na briga. Porque se a gente parar para pensar, em anos anteriores, São Paulo tinha entrado para a briga e tinha sido mais prejudicado ainda. Porque quantos jogadores seriam expulsos? E outra, isso tudo eu acredito que tem um dedo também do Zubeldia. E por ser argentino, passar um pouco dessa experiência, dessa malandragem, de não entrar na catimba. E assim, esse foi a prova de fogo assim para o São Paulo do Zubeldia. Porque até então todo comentarista ou todo programa esportivo fala: o São Paulo ainda não fez um jogo, ainda não teve um adversário à altura. Na minha opinião, ele teve sim. Talvez dos jogos que o Zubeldia teve à frente do São Paulo foi contra o Palmeiras e o de ontem contra o Tadieres, que o São Paulo jogou muito bem mesmo, mostrou repertório, coisa que com o técnico anterior não tinha. E hoje o São Paulo ele tem a mesma mentalidade que tinha na época do Dorival Júnior, só que hoje o São Paulo, com o Zubeldia, apesar de ser um cara novo, ele tem mais recursos do que o Dorival. Isso na minha opinião. O Dorival meio que só jogava de um jeito. Tanto é que o São Paulo passou o Campeonato Brasileiro todo do ano passado e ganhou apenas um jogo fora. Olha a diferença do São Paulo de hoje. Claro, tem falhas, não é um time perfeito, a gente também não pode, assim, só são 9 jogos. Tem muito que melhorar ainda. Muito que melhorar. O São Paulo ainda dá alguns espaços para o adversário que por ser início de jogo, início de trabalho, desculpa, ele ainda precisa de tempo para poder organizar direitinho o meio campo. A falta do Pablo Maia também, a ausência dele ali no meio campo, que é uma sustentação até para o futebol do Alisson, que está jogando muita bola o Alisson.
muita bola, como o Caleri comentou ali na passada, pelo setor misto ali das entrevistas, quando ele falou seleção. Eu não sei se seleção, e até porque seria ruim pra gente o Alisson também ir pra seleção, já que a gente já perdeu o Rafael. Mas agora é isso, é esperar os próximos jogos. Domingo já tem Brasileirão, uma retomada aí com uma vitória, mais uma vitória, isso aí é fundamental. E mesmo com quase 100% da mídia colocando o São Paulo como só um participante nas competições, o time está fazendo a gente acreditar que a gente pode chegar bem mais longe.